Bem-vindo a Conversas Cristãs. Nós, neste pequeno espaço, conversamos um bocadinho sobre as notícias, aquelas que têm feito mais manchete, e pensamos nelas do ponto de vista bíblico e cristão. Eu queria hoje conversar um bocadinho sobre a Brigada da Varanda. A Brigada da Varanda, alguns têm chamado a Gestapo da Varanda, é algo que tem-se verificado de uma forma mais ou menos generalizada em todos os países em que o estado de emergência está implantado por causa da pandemia. Trata-se de um controle, não necessariamente do Estado, mas feito por parte da própria vizinhança. São vizinhos que acompanham e controlam ou tentam controlar os seus vizinhos por causa das atividades destes. E as notícias acabam por algumas nos surpreenderem. Por exemplo, de um dos países veio a informação de um vizinho que bombardeou o seu vizinho com uma chuva de ovos porque este tinha saído à rua e ele achava que o vizinho não devia estar fora. De um outro senhor que saiu com o seu filho para andar um pouco e foi atacado verbalmente de forma significativa da varanda do seu edifício pelos seus vizinhos, que estavam indignados que ele estivesse na rua com uma criança. Nesta situação, depois comprovou-se que o senhor era um médico e o seu filho é autista. A criança tem muita dificuldade de ficar fechada o tempo todo e, portanto, sair com esta criança era algo realmente muito necessário. Também chegaram informações perturbadoras de vizinhança que mostra hostilidade para com aqueles que estão próximos de si. Por exemplo, uma enfermeira que teve o seu carro pintado, pichado, com uma informação de que não queriam que ela estivesse ali porque ela representava contaminação, classificando mesmo a senhora enfermeira, trabalhadora, que está na linha da frente da luta, como se fosse um rato transmissor da peste. Também, num outro prédio, foi colocada uma carta por parte de alguns dos condóminos, pedindo a um dos vizinhos, que estava de alguma forma ainda a trabalhar de maneira ativa, mas exposto mais do que a maioria da população e a maioria das pessoas no prédio, pedindo àquele vizinho que se fosse embora, que procurasse um outro lugar para morar, porque ali não o queriam ter mais, porque ele representava, no fundo, um perigo para as pessoas. Há informações de pessoas a ligarem para denunciar os seus vizinhos por causa das suas atividades e, sobretudo, para, de alguma maneira, aqueles que têm quebrado esta obrigatoriedade de tentar permanecer fechados a maior parte do tempo. Estas notícias são assustadoras, porque elas nos falam a respeito de uma atitude que, teoricamente, este mundo moderno onde nós estamos, esta sociedade ocidental onde nós estamos, deveria ter ultrapassado. Nós temos vivido uma época que é apologista da tolerância, que aceita tudo e todos, que acredita que todos têm o direito de expressar a sua verdade, todos têm o direito de viver como quiserem. E para isso nós podemos pensar, por exemplo, naquilo que tem acontecido, como o desenvolvimento das novas formas de pensar a família, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, a adoção de crianças por eles, etc, etc. Vivemos uma época em que há as paradas gay, não é? Os desfiles em que as pessoas expressam a sua sexualidade de forma pública. E, no entretanto, nesta sociedade que se diz tão tolerante, afinal de contas, uma atitude julgadora e moralista continua presente, tanto como em qualquer outra. O julgamento, no entretanto, continua sendo, como habitualmente é nos relacionamentos humanos, muito superficial. As pessoas tomam decisões e passam julgamento sem terem acolhido as informações necessárias. Não têm o contexto do que está a acontecer e simplesmente classificam em categorias boas ou más aqueles que estão à sua volta, exercendo não somente o direito de julgar, porque acham que o têm, mas também o direito de passar a sentença e de executar. E então nós temos verdadeiros elementos de excomunhão pública. Quando digo pública, digo porque os meios sociais que são úteis para nós nos comunicarmos e que têm a bênção de poder aproximar as pessoas, também podem servir para fazer bullying, para fazer a expulsão de pessoas do meio comunitário. E aqueles que são tidos como não estando dentro daquilo que é considerado correto, são então desta forma achincalhados em público através das mídias sociais e desta forma excluídos. Interessante? Provavelmente as pessoas que assim o fazem têm muito a dizer contra a Igreja e, por exemplo, o processo de excomunhão
mas estão a fazer exatamente a mesma coisa, que é excomungar aqueles que não estão a ter o comportamento que eles acham que seria o ideal. Um dos problemas com esta história do julgamento é este, mas outro que é muito significativo na nossa sociedade atual também diz respeito à posição que nós temos que entender, que é a seguinte: como fazer julgamento, como exercer este tipo de julgamento se na verdade não existem absolutos? A sociedade em que vivemos atualmente é uma sociedade que defende, ou a cultura que defende, que absolutos não existem mais. Se não existem absolutos, com base em que é que nós estamos a exercer então o nosso julgamento? Se não há nenhum absoluto estabelecido, com base em que é que nós vamos julgar e com base em que é que nós vamos determinar o que está certo ou o que está errado? Se nós não conseguimos viver connosco mesmo muitas vezes, e estas pessoas que têm este tipo de atitude, muitas vezes o seu problema é este, não conseguem viver consigo mesmo, que dirá então tolerar os outros. Mas mais importante ainda, talvez nós possamos dizer, neste contexto de brigada da varanda, em que as pessoas acham que têm o direito de exercer o seu julgamento sobre os seus vizinhos, de fazer um controle próximo daqueles que estão a fazer as coisas, de olhar de cara feia para alguém com quem cruzam na rua e que eventualmente não tem, talvez, a máscara que nós achamos que seja a ideal, a pergunta é: e como restaurar? Uma cultura que não tem absolutos não tem base para julgamento. Esta cultura também não tem base para fazer restauração. Hoje, quando existe alguma atitude de arrependimento, ou pelo menos de manifestação de arrependimento, a classificação que a cultura e a sociedade fazem normalmente é de hipocrisia. As pessoas não têm o direito de se arrepender, porque se o estiverem a fazer, certamente não estão a fazer com um coração genuíno ou verdadeiro. Se não há bases para julgamento, também não existe uma forma de restaurar. E isto é dramático, porque os relacionamentos são das coisas mais preciosas que nós temos na vida. É aqui que nós entramos com os conceitos importantíssimos do cristianismo. Porque no cristianismo nós acreditamos que existe uma base verdadeira e completa, uma base absoluta e genuína para se fazer o julgamento. Há absolutos e os absolutos são-nos dados por Deus. Deus é o ser criador, o único que tem o direito de estabelecer as regras. Ele é um Deus santo, mas é um Deus justo, perfeitamente correto e é um Deus de amor. Ele estabelece os absolutos pelos quais nós podemos fazer o julgamento e é com base naquilo que Ele nos diz e aquilo que Ele é que nós podemos então verificar o que é bom e o que é mau. Mas mais importante é que com Deus nós não somente encontramos os absolutos para estabelecer a base do julgamento, mas nós encontramos a base para a restauração. Deus sabia que todos nós precisaríamos disto e então Ele estabelece as bases para que haja a restauração entre a humanidade e Ele e também entre nós, seres humanos. A nossa principal necessidade estava no nosso relacionamento com Ele, porque fomos feitos para viver com Ele. A nossa limitação de chegar a Ele existe exatamente por causa do nosso pecado e da nossa transgressão. Ele providenciou a resolução disto, através do sacrifício de Jesus. Em Cristo, cuja vida foi perfeita e pura, e no seu sacrifício na cruz nós temos a possibilidade de restaurar, de reconciliar a nossa situação com Deus. Mas também, a partir do momento em que nós entendemos o tamanho do perdão que nos foi expresso, o tamanho daquilo que nos foi dado através da graça de Deus, nós somos chamados a estender a mesma graça aos que estão à nossa volta. O Senhor ensinou que a lei podia se resumir a amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Nós, através de Jesus, não só recebemos o perdão de Deus, mas somos capacitados para também exercer perdão àqueles que estão à nossa volta. Auxiliá-los quando estão de facto em erro, ajudar a corrigir. Não julgar precipitadamente, mas avaliar contextos. Olhar primeiramente para as nossas próprias falhas antes de apontar o dedo para os outros. E quando existe de facto algo a ser corrigido, fazê-lo de forma sábia, mansa, com vista à restauração e à recuperação da pessoa e das relações. Isto sim, nós precisamos. Num tempo de pandemia em que parece que estamos a ser dominados por estas ideias de autorização de julgamento dos outros, que isto possa fazer diferença em nossos corações. A base vem sempre de Deus e é com Ele que nós encontramos a verdadeira restauração da nossa relação, não somente com o Criador, mas com aqueles que estão à nossa volta.